Quanta coisa boa, hein? Quanta coisa boa que Deus tem nos dado e nos orientado. E eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas boas, que muitas vezes Deus deseja nos dar, mas nós não estamos prontos para receber. Será que isso pode acontecer? Será que pode acontecer nas nossas vidas? Coisas que Deus deseja muito nos dar, nos enriquecer, mas nós não estamos prontos para receber. Queria conversar um pouquinho hoje então sobre isso e quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João capítulo 16, Evangelho de João no capítulo 16, do verso 12 até o verso 15, nós vamos ler esse texto da palavra. E a palavra de Deus diz assim, então, João 16, do verso 12 ao verso 15. Tenho ainda muito para lhes dizer. Palavras de Jesus para os seus discípulos. Jesus estava no cenáculo agora, na última ceia, com os seus discípulos. Ele estava se despedindo dos seus discípulos, porque ele iria morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. Então ele estava se despedindo deles aqui. E aí ele diz assim para eles, nesse finalzinho agora de suas palavras, ele diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém, irmãos? Quero desse texto aqui destacar o verso 12. Destacar o verso 12 que lemos, onde Jesus diz assim na última ceia: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. E o que eu queria conversar com os irmãos é um princípio só da palavra, muito importante, que nós precisamos relembrar esse princípio da palavra de Deus, meus irmãos, que a nossa imaturidade pode se tornar um obstáculo para recebermos bênçãos que Deus deseja nos dar. Amém? Irmãos, preste atenção nisso. A nossa imaturidade, muitas vezes a nossa carnalidade, quando nós não amadurecemos na nossa vida espiritual, nós somos de Cristo, mas estamos lentos para amadurecer. Essa imaturidade nossa infantilidade, ela é triste, e um dos motivos porque isso é tão triste, e o Evangelho fala tanto, ele nos encoraja a desenvolvermos a nossa salvação. Desenvolvam a vossa salvação. O Evangelho nos encoraja à santificação. O Evangelho nos encoraja ao amadurecimento da nossa vida espiritual, do nosso compromisso com Deus, para nós não buscarmos as coisas aqui de baixo, mas nós buscarmos as coisas que são lá do alto. Esse tipo de encorajamento vai acontecendo em toda a palavra, em todo o Evangelho. Sabe por quê? Porque a minha infantilidade, a minha imaturidade espiritual pode se tornar um obstáculo que vai impedir de eu receber as bênçãos que Deus deseja dar para a minha vida. E esse é um dos motivos porque nós precisamos nos comprometer a amadurecer, porque nós deixamos de receber muitas coisas. E esse texto aqui diz isso. O que Jesus diz aqui no texto que nós lemos? Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Nós andamos 3 anos juntos, e eu ensinei muitas coisas para vocês, mas agora eu estou me despedindo de vocês. Eles estavam no cenáculo,
e vocês já progrediram, mas tem tantas coisas que eu gostaria de ensinar para vocês que eu não vou poder ensinar, e eu vou embora, e quem vai ter que conduzir vocês é o Espírito Santo. Ou seja, tem coisas que eu gostaria de dar para vocês, mas elas vão ter que esperar. Por que vai ter que esperar? Porque vocês não podem suportar. Vocês não podem. Tem bênçãos e revelações e ensinos e coisas que eu gostaria muito que vocês entrassem nisso, mas se eu falar, vai fazer mais mal do que bem para vocês, porque vocês não podem suportar. E por que não podem suportar? Porque vocês caminharam até um ponto, mas ainda não chegaram num ponto onde tem muitas coisas que eu gostaria de entregar para vocês, mas vocês não estão prontos e vocês não podem suportar, vão ter que esperar. Esperar o quê? A direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar vocês para toda a verdade. Jesus, meus irmãos, quando ele chega aqui nós estamos aqui no cenáculo, e o cenáculo revela muitas infantilidades dos apóstolos. Foi aqui, nessa conversa, que Jesus lavou o pé dos discípulos, lavou os pés. Lembra da história do lava-pés? E o que aconteceu no lava-pés? O Pedro falou assim: o meu pé o Senhor não vai lavar. Conflitos com Jesus. É aqui, nesse cenáculo, eles ainda estavam esperando, sabe o quê? Que Jesus, o reino de Jesus fosse um reino político, dar um golpe, tirar Herodes do poder e estabelecer o reino de Deus ali em Jerusalém. Eles ainda tinham essa expectativa, eles tinham expectativas erradas, eles não tinham, faltavam ainda muitos entendimentos e compreensões, muitas infantilidades. Por exemplo, vai para João 14, João 14, é nesse momento aqui dessa conversa. Essa conversa vai de João 13 até João 16. Essa conversa no cenáculo é a última ceia dele com os seus discípulos. Você já imaginou, irmãos? Estamos andando aqui intensamente com Jesus há 3 anos. 3 anos depois, eles ainda têm muitas coisas que impedem Jesus de lhes falar coisas que ele gostaria de dizer, entregar para eles. Olha só, João 14, Jesus, eles estão conversando à mesa, olha o que diz o verso 8, então Filipe, João 14, 8, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. É uma oração, é uma oração. Vamos ver a resposta de Jesus. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês. A gente vê agora uma resposta de tristeza de Jesus. A gente vê um sentimento de tristeza de Jesus em relação ao pedido de Filipe. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Você foi um dos primeiros discípulos. Você é um dos primeiros. Você veio junto com Pedro, Filipe. Há tanto tempo, Filipe. Nós estamos andando juntos, Filipe. Você é meu discípulo há tanto tempo e você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Oh, Filipe, não estou entendendo. Jesus revela uma tristeza aqui diante dessa fala desse seu discípulo. Estamos há tanto tempo juntos, como é que você me diz uma coisa dessa? Como é que você age desse jeito? Como é que você faz um pedido desse? Depois de tudo que nós passamos juntos, andando todos os dias durante 3 anos na Galiléia, Samaria, Judéia, você não viu ainda que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer o Pai, você tem que conhecer o Filho.
E nós estamos aqui na última ceia, irmãos. Nós estamos aqui no fim do ministério do Senhor. E isso vai revelando o quão imaturos eles ainda eram, e por isso que Jesus vai dizer, nesse mesmo contexto: olha, eu tenho ainda muita coisa para lhes dizer. Não é pouca, não, é muito. Sublinha a palavra muito aí na sua Bíblia. Não é pouca coisa, não, é muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora, porque vocês ainda têm muito que amadurecer, e tem coisa que eu quero dar para vocês, mas devido à sua imaturidade eu não posso, porque vocês não podem suportar. E aí é muito curioso, Jesus está querendo dar entendimentos, compreensões, libertações, experiências com Deus, que eles ainda levarão anos para terem, anos. Depois dessa conversa aqui, ainda vai levar anos para eles terem muitos entendimentos, compreensões, libertações que Deus quer dar para eles, e eles vão levar anos. Por exemplo, o entendimento da inclusão de todos no reino de Deus, como nós vimos aqui, campanha de missões mundiais, todos são agora, foram amados por Deus e recebem de Deus essa oportunidade da salvação, é para todos. Eles vão entender isso, que os gentios estão incluídos, e os samaritanos inclusive. Só lá em Atos capítulo 8, os samaritanos, no Pentecoste samaritano, depois lá em Atos capítulo 10, no Pentecoste da casa de Cornélio, é o Espírito Santo conduzindo, mas eles vão levar anos ainda, para terem a compreensão básica que o Evangelho é para todos, porque até Atos capítulo 10, eles só falavam de Jesus para judeus. Até Atos capítulo 10. Então eles estão nesse processo, a libertação dos cerimoniais judaicos, a libertação de cerimoniais, daquela coisa pesada do judaísmo, de circuncisão e comidas, só vai acontecer em Atos capítulo 15, depois da primeira viagem missionária de Paulo. Você percebe como eles estão num processo, mas muitas vezes Deus, a nossa imaturidade pode se tornar um obstáculo para recebermos as bênçãos que Deus deseja nos dar. Muitas coisas eu tenho para dizer, mas vocês não podem, não dá. Vocês vai ter que esperar isso aqui, para você amadurecer, para você poder receber. Isso a vida é assim, né, irmãos? Imagina um pai que ama o seu filho, ele até gostaria de dar um carro para o seu filho, mas se o filho não tem idade para ter carteira, um pai que ama dá o carro? Não dá. O pai que ama não dá, porque ele não está pronto ainda. Ele não tem idade para ter a carteira, então não dá para chegar e falar assim: ó, pega um carro aqui, eu estou te dando um carro, eu gosto muito, quero te dar um carro, toma aqui. Não dá, porque ele não está pronto. Ou imagina um sujeito que tem a idade, tem carteira, mas é irresponsável, um jovem de 20 anos de idade, tem carteira, tem idade, mas ele bebe e dirige, ele é irresponsável, ele xinga todo mundo no trânsito, ele pega o carro, leva a multa. O pai gostaria até de dar um carro para ele, mas dá para dar? Não dá. Não dá. Porque se eu der, é uma dádiva que eu gostaria, mas ele não está pronto, ele vai fazer loucura e besteira com isso aí, ele não vai suportar. Não vai ser bom. Precisa primeiro criar responsabilidade, amadurecer,
criar consciência, para daí eu poder pegar e dar essa dádiva para o meu filho, porque enquanto meu filho for irresponsável assim, ou descomprometido assim, não dá para dar. E é a mesma coisa, meus irmãos, esse é o princípio do Evangelho para a nossa vida, é a mesma coisa com Deus. A palavra de Deus inteira ensina esse princípio. A palavra de Deus inteira ela ensina isso. Por exemplo, alguns textos aqui, o mais famoso, o mais básico é a história de Israel, a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Deus queria dar para eles a terra que mana leite e mel. Deus os libertou do Egito, abriu o Mar Vermelho, deu o maná no deserto, deu água da rocha, deu a lei, deu a palavra, deu a orientação, deu tudo. Eles entraram? Não entraram, a primeira geração não entrou. Não alcançaram, não entraram naquilo que Deus queria dar para eles. Por que eles não entraram? Porque eles resistiram. Eles o tempo inteiro resistindo àquilo que Deus queria lhes dar. Então essa imaturidade nos atrapalha. Veja, 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler aí, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2. Agora o Espírito Santo foi dado, foi derramado, Jesus falou que o Espírito guiaria. Olha agora o que diz 1 Coríntios 3, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo dizendo para essa igreja que ele foi o pastor durante 1 ano e meio, ensinando intensamente o Evangelho para essas pessoas. Olha o que ele diz: eu, porém, irmãos, não pude, há 4 anos atrás, quando eu fiquei 1 ano e meio aí, eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, são infantis, são crentes imaturos. E aí, crente imaturo tem que dar leite, tem que dar ninho, né? Leite ninho. Nestogênio, lembra? Não tinha esse nestogênio, né? Tem que dar isso aí para o neném, porque não dá para dar comida. Vocês estão perdendo coisas porque são imaturos. É isso que Paulo está dizendo. Existem coisas, conteúdos, maravilhas que vocês estão perdendo, não dá para dar. E olha, já está ali com o Espírito Santo e tudo, porque a igreja mais pentecostal do Novo Testamento é essa aqui. Mas eles eram imaturos. Olha o que diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, o mesmo princípio. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 5 e 6. É Jesus agora em Nazaré, a cidade onde ele cresceu. O povo de Nazaré estava familiarizado com Jesus, conhecia Jesus, o povo de Nazaré. Jesus foi para Nazaré. E olha o que aconteceu em Nazaré, versos 5 e 6, Marcos 6, 5 e 6. Não pôde fazer ali, o que, irmãos? Preste atenção nisso, sublinha na tua Bíblia aí. Isso aqui eu acho uma coisa extraordinária. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Isso aqui é Marcos capítulo 6. Em Marcos 4 diz que Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou o vento. Os discípulos se admiraram e perguntaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse para o qual não existe nada impossível. Mas aqui, em Marcos 6,5, está dizendo que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Ora, como é que pode isso?
Como é que pode não poder? Se ele acalmou o vento, acalmou o mar com uma palavra, você veja, meus irmãos, como nós podemos, com a nossa incredulidade, nossa falta de fé, com nossas atitudes, nós podemos sim impedir que Deus realize coisas que Ele deseja realizar entre nós. É esse princípio. Ele não pôde, porque Nazaré o rejeitou, o desprezou, não deu a mínima para ele. A gente conhece ele, esse é filho do carpinteiro, não é? Eles ficaram falando assim, é filho do carpinteiro, a mãe dele não é a Maria? As irmãs dele, a irmã dele vem comprar leite aqui na padaria aqui, vejo ela todo dia. Não, isso aí não é nada não. E aí a incredulidade, diz aqui que Jesus se admirou da incredulidade, mas a nossa, sim, atitude, a nossa imaturidade, irmãos, pode se tornar um obstáculo para nós recebermos bênçãos que Deus deseja nos dar. Finalmente, aqui mais um exemplo desse princípio. Nós temos esse princípio na pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa relatada em Lucas capítulo 5. Você pode abrir sua Bíblia lá, Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa, Lucas 5. E aqui nessa pesca maravilhosa nós temos esse princípio acontecendo também por trás aqui, né? Especialmente o verso 4, eu vou pedir para a gente ler juntos aí, Lucas 5, 4, diz que Jesus usou o barco de Simão para começar a ensinar. Enquanto Jesus se ensinava no barco de Pedro, Pedro estava lavando suas redes e ouvindo a mensagem de Jesus. Aí quando chega Lucas 5, 4, diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. E aí, Pedro obedece. Pedro diz assim: eu pesquei a noite inteira. Pedro demonstra fé, porque ele fala assim: ó, nós somos pescadores, a gente entende desse lago aqui, a gente pescou a noite inteira e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. É um ato de fé, porque o Senhor disse: na palavra de Cristo eu vou. Apesar da experiência estar dizendo que não vai, o mar não está para peixe, mas se Jesus disse eu vou, ele tem um ato de fé e ele vai. Agora, pergunto para você: Jesus quer realizar uma pesca, amém? Jesus quer realizar um milagre maravilhoso. Jesus quer surpreender os seus discípulos. Adiantaria Jesus querer se as redes de Pedro não estivessem prontas? Se eles não estivessem aptos para ir? Porque aqui diz que Pedro descendo, eles estavam limpando as suas redes. E o evangelho de Mateus, do mesmo texto, diz que eles consertavam as redes. Meus irmãos, o poder é de Cristo, mas a rede é de quem? O poder é de Jesus, e a rede é de quem? A rede é nossa. Diz o texto aqui, sublinhe isso na sua Bíblia, sublinhe: lancem as redes de vocês. O poder de Jesus tem que encontrar redes preparadas. As nossas redes precisam estar limpas e consertadas. O problema é que muitas vezes Deus, Ele deseja nos dar uma pesca maravilhosa, mas a nossa rede está toda rasgada, a nossa rede está abandonada, a nossa rede está cheia de entulho, cheio de sujeira do fundo do mar, cheia de coisa que não devia ter, cheia de garrafa PET, está tudo lá na rede. A gente vai deixando os entulhos, vai deixando os rasgos, vamos levando uma vida assim. Aí chega o dia da visitação de Deus, chega o momento da oportunidade, o Senhor querendo nos abençoar, e a gente está despreparado. E aí, é isso que esse texto ensina, essa história, esses princípios do Evangelho ensinam. Às vezes a minha
imaturidade, a minha infantilidade, a minha falta de compromisso são um obstáculo para eu poder receber, e me apropriar e me apossar de tudo aquilo que Deus deseja nos dar. O problema não está que Deus não quer me abençoar, muitas vezes o problema está, meus irmãos, no fato de que Ele não pode, porque não vou suportar. Se Ele me der, vai fazer mais mal do que bem, porque eu sou imaturo, eu sou carnal, a minha rede não está pronta, o poder é de Cristo, mas a rede é nossa. O poder de Jesus tem que encontrar as nossas redes preparadas, tem que nos encontrar preparados, irmãos. E por isso eu encerro, e a gente poderia multiplicar os exemplos desse princípio em toda a Escritura. Eu encerro encorajando você a orar nesse início de ano. Sabe uma oração que eu tenho feito? Eu tenho feito para Deus uma oração, irmãos, nesse início de ano, dito assim para Deus: Senhor, o que em mim está sendo um obstáculo para o Senhor me abençoar mais e mais? O que em mim está sendo um obstáculo? Senhor, me ajuda a ver, me ajuda a consertar, me ajuda a limpar isso, porque eu sei, pela palavra de Deus, meus irmãos, que Deus deseja nos abençoar ricamente. Isso é promessa do Evangelho. Eu tenho coisas, eu tenho muito a dizer para vocês, disse Jesus, mas não dá. Não dá, depois de 3 anos andando, ainda não dá, você não está preparado para receber. Depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 15 anos, Felipe, e você não me conhece ainda. Você aí a tua fé está cheia de entulho, a tua fé está cheia de buraco, está cheia de rasgo, a tua fé, a tua incredulidade impede. E aí você vai vivendo essa vida morna. Você é meu discípulo, mas está ali. E eu queria que você experimentasse muito mais do que você está vivendo hoje. Então eu queria encorajar você. Eu tenho feito essa oração: Senhor, na minha vida, aquilo que, devido ao tempo decorrido, eu já devia estar muito mais na frente, como diz Hebreus, devido ao tempo decorrido eu já devia estar, mas eu não estou. Senhor, tem misericórdia de mim, e trabalha na minha vida, Senhor, e me ajuda, Senhor, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver o que o Senhor tem para os outros, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Alcançar, Senhor, e que eu não seja, que eu não atrapalhe a tua ação, Senhor, na minha vida. E essa é uma oração que a gente precisa fazer, porque eu muito ainda tenho para lhes dizer, é o Senhor Jesus dizendo, tenho para dar, mas vocês não podem suportar isso agora, vai ter que esperar, e que a gente chegue no ponto sempre onde Deus vai poder nos elevar, a amadurecer e nos levar para andarmos e experimentarmos tudo aquilo que é da vontade dEle para as nossas vidas. Amém, irmãos? Porque a vontade do nosso Pai é boa, é perfeita, é agradável. Eu vim para que vocês tenham o quê? Que vida? Vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E cadê essa vida? Você já perguntou isso? Eu já tive momentos, irmãos, que eu parei para Deus e perguntei: Deus, cadê essa vida? Cadê? Porque eu não estou experimentando essa vida abundante que o Senhor veio, que o Senhor disse que o Senhor tem. E o Senhor falou assim: porque tem muita coisa que a tua imaturidade, ela me impede de dar na tua vida, porque você não pode suportar. Nós precisamos amadurecer, meus irmãos, rever compromissos. A tristeza de um cristão carnal, a grande tristeza é essa, é que ele deixa de experimentar a terra que emana leite e mel, que Deus tem preparado para ele, ele deixa de desfrutar. Essa é a tristeza, e que Deus nos ajude a estarmos preparados, em nome de Jesus,
para as pescas maravilhosas que Ele deseja dar para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar. Quero chamar os irmãos do louvor. Vamos orar. Fique em pé. Fique em pé. Deus sabe, você sabe. Nós estamos aí no cenáculo do Senhor. Deus sabe do nosso coração. Fecha os teus olhos agora e reveja aí se o Espírito Santo de Deus está te conduzindo, guiando para alguma verdade que você precisa hoje receber na sua vida. Abra seu coração para o Espírito. Abra o seu coração e receba isso em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela nos exorta, Senhor, e quantas bênçãos o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas individuais e também sobre nós como igreja, como corpo. Quantas bênçãos! E nós, Senhor, muitas vezes por causa da nossa imaturidade, da nossa incredulidade, Senhor, da nossa infantilidade, Senhor, o Senhor sabe, nós deixamos isso passar, nós não conseguimos nos apropriar dessas coisas, Senhor, tão maravilhosas, são entendimentos, compreensões, bênçãos que o Senhor deseja nos dar. E nós, Senhor, às vezes com a nossa infantilidade, Senhor, Senhor, nós deixamos de receber, deixamos de desfrutar. Tem misericórdia de nós. Nesse ano que começa, Senhor, nesse ano que começa, visita-nos, Pai, que o Teu Espírito, que essa promessa, Senhor, que o Teu Espírito vai nos guiar para toda a verdade, vai nos mostrar as coisas, que essa promessa se realize mais e mais nesse ano de 2023, sobre a nossa igreja e as nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos ajude a não sermos como aquele povo de Nazaré, que deixa de aproveitar a oportunidade da Tua visitação, como o povo de Jerusalém, que deixou de aproveitar a oportunidade da Tua visitação. Senhor, nos dê graça, que nós possamos, Senhor, receber a medida que o Senhor tem para cada um, porque são medidas diferentes, mas que a gente não deixe de viver, Senhor, de experimentar, de desfrutar o que o Senhor tem para nós, por causa da nossa carnalidade. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor. Nós dependemos de Ti, o Senhor é a videira, e nós somos os ramos conectados a Ti, que a nossa vida, a carnalidade não impeça a seiva de chegar a nós, Senhor, do Teu Espírito e da vida. Senhor, que possamos ser ramos que frutificam os frutos, as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós e através de nós. Abençoa-nos a todos, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.